está aí há uma década, já é tempo de se produzir resultados, né? Me parece que há, então, uma crise que, por um lado, em menor escala, é uma crise entre professores e estudantes, mas, por outro lado, e talvez numa escala muito mais significativa, é uma crise que coloca, de um lado, professores e estudantes juntos, em oposição à instituição escolar. Porque eu vejo aluno falando mal da escola da mesma maneira que eu vejo professor falando mal de escola. Por motivos diferentes, claro, cada um a partir da sua perspectiva. Mas parece que ambos os segmentos estão descontentes com a instituição escola, né? Eu tenho a impressão que, às vezes, a gente confunde isso tudo, né? A gente fala de turmas indisciplinadas, alunos desinteressados, e junta isso com a escola já não é suficiente para atender. Acho que é relevante a gente separar essas coisas, né? E, curiosamente, quer dizer, o que poderia, no âmbito da nossa atuação, da nossa função social, para lembrar aquele texto do Franklin Leopoldo e Silva, que é a função social do filósofo, talvez alguns de vocês conheçam, qual é a nossa função social como professores de filosofia nesse processo? Não que a gente vá salvar o mundo, né? A gente não é Messias aqui. A gente está cumprindo lá o nosso papel e outros têm que cumprir outros papéis. Os que legislam nessa casa têm que cumprir o seu papel. Tem um projeto de lei na nossa mão aqui que pode ajudar, quem sabe, a isso. No nosso papel, quer dizer, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar tornar as nossas aulas o mais adequadas possíveis à realidade do aluno que é o interessado em nos ouvir. Afinal de contas, a gente pode optar por falar para paredes ou falar para o nosso interlocutor, né? Só que quando eu vou conversar com qualquer um de vocês, com qualquer colega, eu vou conversar com a pessoa na medida em que o que a pessoa tem a dizer me interessa. Não é isso? A gente estabelece relações de amizade, de coleguismo, com base nessas afinidades. A minha afinidade com o meu aluno também vai pressupor, claro, que eu fale alguma coisa que seja do interesse dele. E que ele também possa atrair a minha atenção dessa maneira. E isso pressupõe uma boa formação de professores, né? E aí que vem uma incógnita para mim. Incógnita nada, né? Estou usando a retórica agora aqui com vocês. Mas, se por um lado a gente tem a expansão da universidade pública oferecendo vagas em licenciaturas que não são preenchidas, lá na universidade que eu trabalho, a gente abre 50 vagas de filosofia por ano, preenche 13, 15, e o resto fica ocioso, está lá. Eu dou aula para aqueles mesmos... Não gera custo nenhum, não é questão que precisa ampliar a estrutura, nada. A sala de aula fica com mais da metade das carteiras vazias. Então, não tem procura, por um lado, por esse tipo de educação qualificada. Por outro lado, eu vejo que as corporações de educação estão crescendo, dentre outros ramos, a partir das licenciaturas. Aqui na capital tem uma que oferece licenciatura plena em filosofia, à distância, num modelo que se vai lá uma vez por mês, em 7 meses, para quem já é licenciado, né? E esse tipo de curso está bombando. Está bombando, né? Então, me parece que o que falta é fazer o que nós estamos fazendo aqui, que é ocupar o espaço público. Ocupar o bom espaço de formação de professores. É preciso reverter e difundir, quem sabe mudar uma cultura da possibilidade de acesso às boas universidades, que é algo que não existia anteriormente. Meus pais não têm ensino superior, porque quando eles estavam na educação, cursando lá o ensino médio, aquilo era o topo. Aliás, eles já tinham chegado ao ensino médio. Aquilo já era, para o padrão das famílias de ambos, algo, quer dizer, o ápice do imaginado. Esse cenário mudou. Mas me parece que a população em geral, os futuros professores, ainda não se apropriaram disso. O sujeito ainda não se apercebeu que ele pode entrar numa universidade pública para se formar licenciado, se formar um professor, ou se formar em qualquer outro ramo, por exemplo, sem ter que fazer o vestibular, que era o esquema da exclusão. Era o divisor. Hoje não precisa. Na universidade que eu trabalho, a Universidade Federal, não tem vestibular. O cara presta o Enem, pela nota do Enem, ele vai conseguir o espaço dele na universidade. Então, falta um pouco a apropriação
Talvez uma apropriação que eu vou chamar de cultural. Falta nós entrarmos, nós como sociedade, entrarmos nessa nova cultura. Claro que isso vale, por um lado, para a formação inicial, mas, por outro, para a formação continuada. Quer dizer, o professor de filosofia hoje, que quiser fazer um mestrado em filosofia, um mestrado em educação, pesquisando, por exemplo, ensino de filosofia, tem diversas opções aqui na região metropolitana e no resto do estado também. Então, existem esses espaços que talvez em algum momento da nossa história nós consideramos espaços muito distantes da nossa realidade, mas que já não são distantes. Eu tenho a impressão que nós ainda não nos apercebemos e não nos apropriamos dessa possibilidade de ocupação. E com isso, então, eu vou caminhando para a minha conclusão para dizer, primeiro, e acho que isso é uma questão... 3 minutos, professor. Isso é uma questão que nos interessa e acho que é muito da nossa responsabilidade. É preciso que nós trabalhemos, por um lado, para mudar a percepção social da carreira docente. É verdade que nós temos uma série de dificuldades que vão de questões salariais às condições que já foram colocadas aqui na mesa, que geram esse mal-estar. Por outro lado, eu trabalho numa universidade repleta de engenheiros e nenhum engenheiro formado consegue 2 dias de trabalho para estar aqui fazendo formação continuada e discutindo a própria carreira. Por outro lado, nenhum engenheiro que vai se formar lá na universidade onde eu leciono vai ter opção, por exemplo, de, fazendo lá algum malabarismo, ter um dia da semana livre para poder realizar uma atividade cultural, sua formação continuada. Quer dizer, há vantagens na carreira docente, que a gente talvez se viciou num discurso, claro, a gente tem que reclamar do salário, tem que melhorar as nossas condições, mas nós precisamos entender que há vantagens em ser professor. E ser professor se tornou quase que uma profissão de fé atualmente, coisa que não deveria ser. Nós precisamos trabalhar por um discurso sério de cobrança das autoridades a respeito das melhorias e da valorização da nossa carreira, mas nós precisamos trabalhar também junto à sociedade a ideia de que ser professor não é ser Cristo. A gente gosta do que a gente faz, tem algo de bom nisso. A gente precisa contar isso, porque senão as vagas oferecidas nos cursos de licenciaturas vão continuar sendo não preenchidas. Precisamos ter bons professores para ajudar a pensar a escola, o que me remete para o segundo e último elemento da minha conclusão, que é preciso, e aí vem a presença necessária da filosofia na educação, é preciso que nós, filósofos e professores de filosofia, cumpramos com o nosso papel, que é pensar filosoficamente essa escola que ainda é do século XIX e XVIII e já não atende mais a uma realidade, não atende mais a nossa perspectiva e nem dos nossos alunos. É preciso reinventar a escola. E para reinventar a escola, muitas forças precisam ser somadas, entre elas a força de quem propõe-se a pensar filosoficamente a escola. Essa me parece que é uma tarefa filosófica do nosso tempo e que, quem sabe, poderia ajudar a surgir um filósofo embrenhado de brasilidade, embrenhado de pensar os problemas da escola paulista e brasileira. Obrigado. Obrigado, professor. A partir de agora, nós vamos abrir para o debate. Os da plenária terão 3 minutos para fazer a sua intervenção. Nós avisaremos quando faltar um. Aldo. Bom dia, colegas. Primeiro, agradecer a intervenção dos colegas da mesa, mas, assim, o tema dessa mesa é a análise da conjuntura educacional. E nós não podemos perder o foco, porque tem 2 coisas fundamentais que, como dizem os alunos, estão pegando e que nós não podemos ficar alienados dessa discussão. A primeira discussão é
a implementação no Estado de São Paulo do chamado ensino médio inovador. Eu não vou falar porque alguém aqui pode fazer uso da palavra para mostrar como a aplicação desse chamado ensino médio inovador vai atacar as nossas péssimas já condições de trabalho. E a segunda, que não foi colocado, é o Plano Nacional da Educação, que já foi aprovado em primeiro turno no Senado, e que existe a perspectiva de ser aprovado, e que nós não podemos ficar alheios a essa discussão. É preocupante quando não foi tocado nessa discussão. O filósofo não pode estar imerso na alienação, nós temos que combater a alienação. E o Plano Nacional da Educação não prevê, ou só prevê 10% para o ensino, para a educação, só em 2023. Então, qual é a discussão? Nem precisa falar dos nossos baixos salários, da falta de condições de trabalho e da falta de professores. E se não houver recursos e investimento na educação, a situação só vai piorar, colegas. Que país é esse, né? Que país sobrevive? Que país que tem futuro sem professores? E se nós não intervirmos nessa discussão do Plano Nacional de Educação, né? Eu acho que tem que ser uma resolução desse encontro aqui, que nós temos que exigir os 10% na educação já. Não é? Todo o dinheiro aplicado em educação não é gasto, é investimento. E essa discussão ela não pode passar batida, porque senão tudo fica a palavra jogada. Tudo fica a palavra jogada ao vento, porque o fundamental, que são os recursos que poderia viabilizar tudo que foi colocado, não vai ser por conta de falta de recurso. Teve aí uma última avaliação internacional, o Brasil ficou em 39º entre 40 países, só ficamos na frente da Indonésia. Então nós vamos reproduzir, né, a má qualidade no ensino, e aí não depende da nossa vontade subjetiva, porque o pouco de qualidade que existe na educação se deve ao esforço dedicado de todos nós. Isso não é dádiva de nenhum governo, é nosso, do pouco que existe de qualidade. Agora, se não houver investimento, se nós não fizermos intervenção do que deve ser, em termos de recursos, né, para a educação, nós só vamos jogar palavras ao vento. Né? Então, acho que esse é um debate que não pode passar batido e que nós temos que tomar uma resolução em torno dessa discussão que está sendo feita no Congresso Nacional e nós não podemos ficar alheio a ela. Edivan. Bom dia mais uma vez a todos presentes. Obrigado à mesa por essa oportunidade. Então, nós podemos perceber, através do que já foi dito aqui, que a discussão e a análise a respeito da educação vai além do que nós possamos imaginar e até além do que nós já ouvimos aqui. Eu quero só colocar algumas coisas que foram já faladas aqui pelo Eduardo sobre o lugar de educação. Nós sabemos que as condições pelas quais nós estamos encarregados de educar filosoficamente os alunos não são as melhores condições. E nós precisamos, primeiramente, tentar entender o que nós queremos com o ensino da filosofia. Que tipo de cidadão, que tipo de pensamentos nós queremos gerar nesses alunos. E a partir daí, nós devemos pensar o seguinte: o lugar pela qual o exercício para essa formação é o lugar ideal? Será que, quando nós dissemos que a escola de hoje é uma escola do século XVIII, o século XIX, que eu até concordo parcialmente com isso, mas eu ainda digo que a escola do século XVIII, o século XIX, na verdade é uma réplica da Idade Média, da escola da Idade Média, com algumas inovações muito simples. Então, a grande questão é, será que nós estamos realmente no lugar ideal pelas quais nós imaginamos ou nós idealizamos uma formação do cidadão? Será que é isso? 1 minuto. Tá? Então, eu
supostamente acho que não, e que essa discussão deve ser um pouco mais ampliada. Não porque eu acho que é ideal para alguma coisa subjetiva, mas eu acho que é ideal para mim mesmo. Eu preciso saber, como professor de filosofia, o que eu quero do meu aluno e se realmente o lugar onde eu estou fazendo esse exercício de educação e de formação, se é o lugar ideal. Ainda falando um pouquinho sobre aqui o que o Daniel falou, sobre a questão de amizade. Os grandes pensadores, ou os grandes pensamentos e a grande produção de pensamento aconteceram onde a relação entre professor e aluno, entre aquele que falava e aquele que ouvia, não era uma relação autoritária. Foi perguntado aqui sobre a questão da disciplina. Nós precisamos de disciplina? Sim, nós precisamos de disciplina. Mas em que contexto? Dentro da escola, com a quantidade de aluno, com as condições de trabalho que nós temos, nós precisamos sim de disciplina. Mas será que em outras condições nós precisamos tanto de controlar? Será que o que é necessário para educar um ser humano é necessário então controlá-lo para que nós educamos eles? Então, está aí lançada essas reflexões. Obrigada, professor. Perla. Bom dia. Acho muito interessante o encontro mesmo. Não quero em nenhum momento banalizar, né? Até porque eu vou falar das políticas públicas, não tem jeito. A gente vai discutir o ensino de filosofia, não tem como esbarrar nas políticas que nós temos hoje. É impossível não discutir essa questão salarial, a opressão que o professor vive, a quantidade de aulas que ele dá por semana. Então, qualquer melhoria, a gente vai esbarrar. E aí eu me pergunto, o que mantém, então, esse ensino que valoriza esse ter, né? Se não um Estado, que é essa força maior, e contribui o tempo todo para essa sociedade consumista, para essa sociedade capitalista? Nós temos um currículo hoje que ensina as superficialidades das ciências, que a gente tem que alfabetizar. As ciências, a tecnologia, a linguagem. Eu sou coordenadora, eu sei a pressão que nós sofremos para aplicar esse currículo, que é ridículo. Ele é insatisfatório. Ele aponta para essa sociedade do consumo o tempo todo. E aí nós temos, como o Eduardo colocou, uma sociedade fragmentada, de conhecimento fragmentado. E que é mantido pelo quê? Pelo Estado. O Estado mantém esse fragmento de conhecimento. O Estado não nos permite avançar. E aí, por fim, eu penso no que o Daniel falou, e não discordo, eu acho que o professor tem que mudar a percepção mesmo, acho que é a nossa única via. Mas o professor também é fruto dessa sociedade do consumo. Então, ele não consegue, ele está preso. Né? É difícil para ele estudar. Tem alunos que vão para a universidade pública e não conseguem se manter lá, porque não conseguem tirar xerox. Minuto, que só um livro. Certo? Então, assim, eu acho que a gente está, de fato, numa escola ultrapassada mesmo, acho que está em processo. Não discordo, esse país televisivo o tempo todo, voltado para o consumo, mas não tem como a gente não pensar na discussão, no combate a essas políticas públicas. Acho que é impossível. O professor está oprimido, esse professor só vai mudar essa percepção se essa opressão diminuir. E foi bem colocado aí na hora da apresentação, uma das pessoas presentes, um dos filósofos presentes aqui, o professor, falou mesmo que a gente tem que discutir as questões da categoria. Não podemos deixar de lado. Só assim eu acho que a gente consegue avançar na melhoria e na qualificação desse ensino de filosofia. Obrigada. Obrigada, professora. Alexandre. Eu vou trazer aqui, diante de tudo que já foi falado e de tudo que com certeza vai ser dito, vou trazer uma provocação para a mesa. Os professores que trabalham com o ensino superior precisam, às vezes, descer do pedestal e olhar para o interior. O que acontece? Eu me formei em filosofia num curso de 18 meses, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, e foi um curso muito bom. Professores de universidade têm que perder esse medo da educação à distância, porque ela é necessária, não tem como dar formação para um país desse tamanho sem educação à distância. Então, os professores de ensino superior têm que parar de achar que ainda vão conseguir fazer isso dar certo, porque não vão. Outra coisa, não é falta de respeito, pelo amor de Deus, é uma provocação. A Unesp não tem curso de sábado de pós-graduação e não tem curso de mestrado e doutorado aos sábados, que é uma vergonha. Por quê?
Porque eu quero fazer um curso de mestrado, mas não consigo porque eu preciso trabalhar. E quando se abre, são horários absurdos, que não levam em consideração o professor que precisa trabalhar. E, salvo engano, eu acho que todos precisam. Então, professor, muitas vezes as cadeiras estão vazias, pouco por culpa de alguns professores, vai aqui uma provocação, não uma falta de respeito, que não querem perder seus sábados e seus domingos. Já que a universidade tem autonomia garantida por lei, por que não criar curso para esses professores que estão trabalhando? A Univesp é uma mentira. Primeiro que foi uma luta danada para conseguir a Univesp, conseguimos a Univesp, só que ela continua elitizada. Por quê? Porque as aulas são de dia de semana e os companheiros precisam trabalhar. Então, e a formação? E o professor que está sendo formado, que está na escola e não tem o respaldo da universidade? Que a universidade discute muitas coisas e não fala do trabalho do dia a dia na sala de aula. Professor. Muito obrigado. Então, esse tipo de encontro é muito importante para a gente discutir isso, colocar o pé no chão e ver que alguns colegas nossos precisam olhar para todo o panorama e verificar que nós estamos com problemas muito sérios, seríssimos. Volto só para concluir, né? Quero fazer um curso de mestrado, tenho competência para isso, mesmo sendo fruto da educação à distância. Minha primeira graduação foi em letras, que foi tradicional, a segunda foi à distância, em filosofia. Mesmo sendo fruto da educação à distância, me considero competente, sou referência na minha região no que diz respeito ao ensino da filosofia, e não consigo fazer um curso de mestrado, por quê? Porque a universidade pública está cega. A universidade pública, os professores das universidades públicas não querem trabalhar aos sábados e não querem inovar a maneira de ensino. Repito, não é uma falta de respeito, e sim uma provocação. Muito obrigado. Obrigada, professor. Tiago, avisar que na fala do Tiago nós encerramos as inscrições. Quem que é Tiago? Gente, bom dia a todos. Primeiramente, eu retomo um pouco a fala do professor Aldo, que faltou aqui tratarmos do tema que é a análise educacional, né? Falou-se muito aqui, acho que, sobre o ensino próprio da filosofia, falou-se muito próprio do ensino superior, como o professor André falou, mas faltou analisarmos que nós aqui somos, na maior parte, acho que mais de 90% aqui, somos professores de ensino médio, né? E tanto a filosofia como qualquer outro componente curricular do ensino médio são ferramentas para o exercício da cidadania. Portanto, as nossas expectativas de ensinar filosofia não é ensinar filósofos. Quem quiser formar filósofo vai dar aula na universidade. Nós estamos formando cidadãos cônscios para o exercício da autonomia e da participação política em sociedade. Então, as expectativas nossas com ensinar filosofia são totalmente divergentes, ou não divergentes, mas são totalmente distantes da pretensão daquele que ensina filosofia no ensino superior, que já quer formar necessariamente um filósofo. O segundo ponto, quando eu vou analisar, então, a questão do mal-estar que o professor colocou na escola, o mal-estar, no meu ponto de vista, os fatores decisivos, está na questão da gestão da educação neste país como um todo, né? E essa gestão vai desde a sala de aula, deste professor que é fruto da sociedade de consumo, como a professora Perla colocou, que não se interessa mais pelo saber, tanto é que se você for nas salas de leituras das suas escolas estaduais paulistas, que tem um dos melhores acervos no que diz respeito à educação neste estado, você vai encontrar livros de gestão escolar, de metodologia e prática do ensino, de didática e tudo mais, que estão lá sem nunca ter sido tocado por um professor. Não tem tempo? Concordo que não tem tempo. Talvez não tenha tempo, mas eu dou 64 aulas por semana e nem por isso deixo de ter. Professor. Né? Então, a questão da gestão começa na sala de aula. Outros professores dão aula que nem loucos, que se esquecem de fazer o acompanhamento individual do aluno, e você chega no final do mês, o professor está com a caderneta com um monte de papel desse tamanho, e não tem uma vírgula anotada do que o aluno aprendeu, do que não aprendeu, quais são as expectativas. Concordo que isso esbarra na questão do número de alunos em sala de aula, lógico que eu concordo. E o segundo momento é a questão da escola, a gestão escolar do parte dos nossos gestores. Eu nunca achei na minha vida que ia lidar com tantos gestores medíocres como eu lido na minha vida. Eu nunca achei que a escola fosse um lugar de tanta mediocridade. Entendeu? Então, é uma coisa absurda você ver. E isso não é culpa do Estado, vou dizer bem claro.
Quem leu o caderno do gestor, eu já li os 5 cadernos do gestor, já fiz proposta de trabalho para o professor coordenador de ensino pedagógica, o caderno do currículo do gestor é maravilhoso. Aliás, o coordenador, professora Pérola, a professora coordenadora, chama o coordenador de gestor da qualidade do ensino, com poder de decidir na escola. Agora eu pergunto, qual coordenador pode decidir sobre o currículo na sua escola, a reveria desses diretores cretinos e medíocres que acham que passaram em concurso público podem mandar e desmandar na escola? Fala para mim, quem que pode? Quem que pode com a vida de diretor? Essa é a ideia, né? Só um instante, por favor, querida. Então, a questão do ensino público nosso esbarra neste autoritarismo despótico de diretores que sequer querem seguir a cartilha do Estado. Pelo contrário, eles querem viver na base do empurra. Vamos corrigir índice, né? Na base do empurra, do dar os 5. Agora, da onde que trouxe 5? Não sabe, é só passar lá esse negócio de IDESP, de SARESP. Gente, é uma vergonha você ver escolas de qualidade com IDESP lá embaixo, porque professores, coordenadores batem o pé para a questão da qualidade do ensino, para que o aluno de fato saia da escola aprendendo, e fica o IDESP lá embaixo, porque vai ter retenção, vai ter abandono, e diante de escola que tem IDESP lá em cima, com uma péssima qualidade do ensino, com uma péssima qualidade de professores, e que tem um gestor que faz conselho na sua casa, como uma escola que eu tenho, que um diretor um dia parou o conselho, que estava tarde, e ele fez o conselho sozinho na casa dele, pegando e corrigindo as atas de todos os professores. Quer dizer, essa é a vergonha que a gente vive. A culpa da qualidade do ensino no nosso Estado, por consequência, fica na culpa do governo, porque o governo não toma nenhuma atitude, mas está centralizado na figura do gestor na escola, na unidade escolar. É o gestor o maior responsável pela aprendizagem e pelo fracasso das unidades escolares. Obrigada, professor. Écio. Professor Écio. Eu gostaria de contribuir com 2 pontos as inscrições conjunturais que não foram levantados, que faz parte da conjuntura do nosso trabalho. Eu dou aula na escola Vitor Miguel Romano, Sapopemba, aqui em Sapopemba, São Paulo. Eu tenho alunos analfabetos, que não sabem escrever, nem pela internet aprenderam a escrever, não sabem escrever. Eles escrevem uns garranchos, porque eles sabem que não sabem escrever, para a gente não entender o que ele escreveu. Tem alunos que não sabem escrever, não sabem contar, e chegaram ao nível médio. Por quê? Promoção automática. Os ciclos foram aproveitados para promover alunos sem saber nada, para não investir por causa da universalização do ensino. A universalização precisa de investimento, os ciclos precisam de investimento. E a gestão são forçadas a fazer os alunos passarem. Nós somos forçados a, de um jeito ou de outro, os alunos passarem. Somos até estimulados, até ganhamos bônus porque nós passamos todo mundo. Não é verdade? Então, os ciclos, a promoção automática que está aí, que faz parte da nossa conjuntura de trabalho. Outra questão, aqui em São Paulo, o ensino público está sendo sucateado. Ou não está? Está se investindo em ensino técnico, é TEC. As nossas escolas públicas não têm investimento. Nós conseguimos um investimento agora, na época das eleições, na nossa escola, porque nós, professores, nos reunimos, fizemos um documento descrevendo as condições de trabalho da escola, tudo sucateado, quadro, lousa toda furada, não tem cadeira. É uma vergonha. Fizemos uma descrição disso, assumimos responsabilidade junto com a direção e mandamos, e exigimos retorno, demos prazo. Aí, como é época de eleições, investiram 500, eu não sei se vão aplicar todo esse dinheiro, mas está lá na placa, R$500 milhão na reforma da escola. Então, o ensino minuto, público, como professor, está sendo sucateado, e a questão da promoção automática, que faz